Então, depois lá no Classroom, vai aparecer 2 vídeos, né? Um vídeo é só o contrato pedagógico, que foi a primeira parte, e o outro vídeo depois vai ser esse conteúdo, né, que a gente vai trabalhar agora, tá? Pessoal que está online, sempre que quiser, a gente tiver alguma dúvida, alguma pergunta, né? Tem a ferramenta aí de levantar a mão para pedir a palavra, ou pode habilitar o microfone, né? Já para fazer os seus questionamentos durante o conteúdo, tá? Então, conteúdo da aula 1 e 2, a gente começa pela importância, né, da economia, por que estudar economia. A economia em si, né, ela tem uma relação direta com a política, tá? Porque é na política que a gente elege os nossos representantes que vão fazer uso dos recursos, né, da nação, da relação de trabalho, emprego, todos os demais elementos que compõem a nossa economia. Então, esses indivíduos que lidam com esses recursos, que determinam como vai se dar o funcionamento dessa economia através dos recursos que a nação dispõe. A sua força de trabalho, espaço territorial, capital. Essas decisões são tomadas sobre esses recursos que são escassos. Então, a outra palavrinha-chave dentro da economia é a escassez. E tudo é escasso, porque tudo é finito. Então, uma empresa não tem a matéria-prima infinita, né, que ela quer para produzir os seus produtos, né, ou prestar seus serviços, né. Uma empresa não tem uma quantidade infinita de funcionários, uma quantidade infinita de tempo para trabalhar. Tudo é finito, ou seja, tudo é escasso. Existe um limite. Então, a escassez é limite, restrição dos elementos que estão disponíveis para a produção, uma prestação de serviço. Então, estamos falando aqui da economia das empresas. Mas, em casa, a economia individual das pessoas, dos indivíduos, do cidadão, também se dá da mesma forma. Né? A gente tem um salário que, infelizmente, né, é restrito, escasso, tem um limite, tem uma restrição. Né? A gente não deve gastar mais do que recebe. Senão, o que acontece? Dívida. É a mesma coisa, ela gasta mais do que, né, ela dispõe, dívida. Para o país, a mesma coisa. A gente às vezes ouve falar no jornal, na TV, ou lê alguma coisa, né, da dívida pública, né? Ou seja, gastamos mais do que tínhamos, né? A gente teve que buscar recurso externo, enfim, para pagar as contas. Né? Ou emitir moeda, e aí gera inflação, né? Inflação de moeda. Enfim, uma série de outras coisas que acontecem que o país dispõe para lidar com o seu ambiente de escassez. Então, seja a economia dos indivíduos, das empresas, ou a economia do país, é tudo economia e é tudo escasso. A gente lida com um ambiente de escassez. Então, a gente está sempre tomando decisões sobre coisas que são escassas. Né? Então, recebi meu salário, vou pagar a Renner, a C&A, a Riachuelo, Lojas Marisa, o Avon, da tia do lado ali, que é minha vizinha, né? Se sobrar, eu compro comida, né, e o gasto. Pronto, tá pronto, né? É isso aí. Se eu gastar mais do que isso, entrei no cheque especial lá do banco, usei o limite do cartão, né? E aí, no mês que vem eu recebo X e eu tenho que pagar tudo que eu tinha pago no mês anterior, mais os juros da dívida e a dívida que eu contraí, né? E aí vem aquela bola de neve, né? A gente às vezes demora a vida inteira naquilo ali, né? Então, dívida é sempre ruim para as pessoas. Para as empresas, da mesma forma, né? Se a empresa ela gasta mais do que aquilo que ela deveria gastar no mês, ela tinha uma receita, né, prevista, e foi lá, né? Fez gastos a mais, né? Acabou comprando uma quantidade maior de matéria-prima do que deveria, não foi bem planejado, né? Surgiu um problema, estragou o equipamento, e para entregar no prazo para o cliente, teve que fazer horas extras. Essas horas extras não estavam previstas, e a folha de pagamento estourou. Né? Então, eu tinha uma receita e fiz mais gastos do que o previsto. De onde vai sair esse dinheiro se a empresa não tem
ela vai ter que buscar recurso, né? Um financiamento, um empréstimo bancário, seja nos bancos, né, comuns, ou seja, via BNDES, mas vai contrair uma dívida, né? No mês seguinte, ela tem mais ou menos o mesmo nível de receita, se ela não conseguir resolver por outros meios, né, vai ter mais a dívida para pagar. E aí vai acumulando, e daqui a pouco a empresa entra na chamada falência. Então, a gente também entra em falência, a empresa também, né, pode quebrar. O país da mesma forma, né? O país também tem um limite, né, de gastos, as coisas são restritas, né? Então tudo é ambiente de escassez, tudo é tomada de decisões sobre escassez. Então eu sou da contabilidade, eu sou do RH, eu sou do marketing, eu sou da administração, né? Eu sou da logística. Em qualquer uma dessas áreas, a gente está lidando com, em algum momento, para quem trabalha no RH, a força de trabalho disposta pela empresa é escassa. Eu vou ter que contratar mais pessoas para resolver esse problema de escassez, né? Eu sou do marketing, a empresa está vendendo pouco. Recurso escasso, receita de venda que está entrando está pouco. Eu vou fazer um esforço na área de marketing, né, para levar a marca, o nome da empresa, os produtos ao mercado para resolver esse problema de escassez. Né? A contabilidade, né, eu tenho que apertar os números e, né, fazer com que apareça recursos, né, de algum lugar, né. Eu tenho que conhecer as leis, né, e toda a relação tributária, seja estadual, municipal ou federal, para pagar os impostos da forma adequada ou não pagar impostos a mais frente àquilo que a empresa depende dos recursos, porque senão, né, a gente pode entrar numa multa ou estar pagando impostos que, na verdade, a empresa não deveria. As intrincadas leis do país podem levar a esses erros, né, e a gente desperdiçar recursos que são escassos. Então, todas as áreas, a logística, né, os cuidados que a área de logística tem que tomar dentro da área de estoque, por exemplo, para não desperdiçar as matérias-primas, armazenagem, manuseio, né, e controle dos materiais de estoque, né, acurácia de estoque, porque aqueles recursos são escassos. Se perder, vai ter que comprar mais. Recurso que foi saindo e foi desperdiçado. Tudo é tomar decisões sobre recursos que são escassos, independente das áreas, né, em que a gente está buscando uma formação, tudo é escasso. Porém, entretanto, né, até chegar, né, o período científico, nós tínhamos um período anterior chamado de pré-científico. Então tem uma divisão na história, né, em relação à economia. A gente tem chamado período pré-científico e o período científico. Vocês vejam que eu faltava às aulas de caligrafia, né? E dificilmente vocês vão entender minhas letras, nem eu entendi o que eu escrevi aqui agora, né? Mas eu vou caprichar um pouquinho mais. Ah, agora ficou melhor. Eu tenho que treinar. Um dia eu vou comprar um caderninho de caligrafia. O que divide esses dois períodos é o mercantilismo. Que foi um período transitório de 1450 a 1750. Que foi o divisor de águas, né? Entre o período científico e o pré-científico. Tudo aconteceu aqui. Esse período de 300 anos do mercantilismo. Antes, no pré-científico, existia uma relação muito intrincada entre a igreja e o Estado, os Estados-nação. Então, cobrar juros era pecado, né? Ter lucro era um sacrilégio. Né? A igreja é que determinava como os Estados-nação iriam funcionar em termos políticos e econômicos. Né? Então, o Estado ficava dominado, né, por princípios, ideias, ideologias, filosofias que não necessariamente tinham a ver, né, com a destinação do Estado, né, que é destinar e decidir sobre os recursos que a nação detém. Isso perdurou durante muito tempo, até ali meados de 1450, quando as coisas começaram a mudar. E aí houve um rush, né? Houve uma quebra, uma ruptura entre Estado e Igreja nesse período. Então a Igreja foi cuidar, né, das coisas da moral, do comportamento, da conduta,
né, do homem e da sua ligação, então aquela história do religare, né, do homem com Deus, foi cuidar dessas coisas, né, e o Estado foi cuidar do plano material, né, do que fazer com os recursos, terra, capital, né, mão de obra, né, aqueles recursos escassos. Né, e aí a gente teve, então, essa separação, tá? Cada um foi cuidar das coisas que deveria, e aí, nessa fase transitória, o período científico, os economistas, os pensadores na área de economia, tá? Como Adam Smith, o Maynard Keynes, né, mais para a linha liberal, e Karl Marx e outros pensadores mais na linha, né, do socialismo ou comunismo, que são outras ideias sobre o que fazer com os recursos que são escassos. São os dois grandes campos que dominam, predominam a grande parte das ideologias atuais, né, inclusive, né, divisão partidária no Brasil. Mas esse período, 1450 a 1750, foi transformador. Por quê? Aqui começou, então, a cobrança de juros para o valor emprestado, né, a existência do lucro, né, começou a existir nos estados-nação, né, a ideia da proteção do papel moeda. A garantia de que aquele papel moeda tinha valor era dada no mercantilismo pela obtenção desses estados-nação de metais preciosos, ouro, prata, bronze, que era muito comum, né? Os europeus virem até a África, ou virem até as Américas, né, explorar os recursos naturais, principalmente a busca desses metais preciosos, retornarem, né, para ter as suas reservas em ouro, né, prata e bronze, para garantir o valor do papel moeda. Era o que garantia que aquele papel tinha valor. Pode ir em qualquer lugar, eu garanto, esse país garante que isso tem valor. Se ninguém quiser aceitar esse papel, tu pode trazer ele aqui, eu te dou tantas gramas de ouro, tantas barras de ouro em troca desse papel moeda. Era o lastro econômico que dava sustentação, então, ao papel moeda. Isso tudo surgiu no mercantilismo, né, que foi um período transitório aí de 300 anos, para só depois, então, surgir, né, a ciência econômica como a gente conhece hoje. Adam Smith, Maynard Keynes, né, Karl Marx, entre outros pensadores, tá? Sendo que o principal deles, né, seria o Maynard Keynes, né, ele criou aquela teoria que hoje a gente chama de keynesianismo, que traz, né, como base dos princípios liberais que o Estado deveria cuidar da política econômica, política cambial, política tributária e de renda. Esses 4 princípios. Os 3 primeiros mais diretamente e a política de renda subrepticiamente. Todo o resto fica por conta da iniciativa privada. Quer dar uma faladinha com eles? Tanto faz. Ali eles estão conectados também ouvindo. E aí? Vem então. Gente, que bom ter vocês. Bom dia. Deixa eu entrar rapidinho. Uhum. Tem outra. Oi. Tudo bem? Tá me ouvindo aí, Luciano? Tá me ouvindo de casa? Eu acho que eu vou ter que emprestar o microfone. Agora eu que sou o Justin Bieber aqui, né? Estão me ouvindo bem, gente? Sim. Sim? Então tá. Vou aqui, né? Não preciso de suporte, né, Luciano? Pessoal, então, sou o Moisés, sou diretor aqui da unidade, né? A gente está em mudança, então vocês estão vendo que tem essa sala aqui. Não, acho que na próxima aula ou na outra, Luciano, a gente já vai estar na outra, né? Quem está no presencial, a gente já vai estar aqui no ladinho. O pessoal de casa também estão convidados a vir, né? Aos poucos a gente tem mais um lugar nessa semana, mas na próxima, aqueles que se sentirem seguros, como os colegas que estão aqui, estão sempre, sintam-se à vontade, tá? Só passei para desejar boas-vindas na disciplina do Luciano, né? Te agradecer, né, Luciano, mais uma disciplina sempre comigo aqui, né? Então eu fico muito feliz. E lembrar vocês para vocês decidirem depois o líder da turma, que é bem importante, né? Vocês terem um representante, enfim. Depois vocês podem eleger um do presencial, aí fica a critério. Então já tá ótimo. Então já tá decidido, então tá ótimo. Gente, mais bom módulo, qualquer coisa eu fico à disposição de vocês, tá? Tudo que vocês precisarem, tanto do pessoal do presencial quanto do pessoal de casa, à disposição, tá bom? Então tá. A próxima
próxima vez tem que trazer um edredom. Não é proibido. Quiser trazer uma mantinha para colocar nas pernas, né? Tranquilo, sem problema. Pelego, é mais raro, mas o pessoal do interior usa pelego, né? Então, gente, o mercantilismo é uma grande fase, né? E na fase científica, né, o mais representativo deles aí é o Keynes mesmo, né? Inclusive faz parte das bases da política econômica de muitos países ocidentais. Nós, aqui no Brasil, por exemplo, né, temos essas bases econômicas que surgiram no keynesianismo, né? A gente tem sim uma política fiscal, uma política econômica, uma política tributária, uma política de renda, né? Que é a base do keynesianismo, tá? Não que não haja, né, na nossa economia e em outras economias ocidentais, por exemplo, né, alguns princípios da economia planificada, né, que é proveniente lá do socialismo, que é de um outro pensador também do período científico, que é Karl Marx, entre outros, né? E aí vem numa outra linha teórica, que não é a gente vai cuidar no liberalismo só dessas 4 coisas, deixa o resto para iniciativa privada. O socialismo não, né? Deixa que eu cuido de tudo, né? E aí redistribuo, entre aspas, de forma igualitária entre todos os interessados da nação, tá? Então, o básico do mercantilismo a gente falou, né? Surge a cobrança de juros, a busca do lucro, sucesso nos negócios, o estoque de metais preciosos, o poder do Estado, porque saiu da mão da igreja, né? Só faltou a gente falar da questão da importação e exportações, que é uma outra coisa que os Estados-nação começaram, né, a ficar mais atentos. O quanto de recurso, né, a gente está recebendo pelo comércio internacional das outras nações, né, e o quanto de recurso a gente está enviando para fora a partir daquilo que a gente compra dos outros Estados-nação, porque isso faz uma diferença, né, daquela ideia de que os recursos são escassos, né, se eu demandar mais coisas, gastar mais, né, do que receber de recursos, eu posso ter um problema, né, de escassez em relação a esses recursos. Então, controlar a balança comercial começou a ser muito importante. Isso surgiu também no mercantilismo, tá? Bom, em relação ainda à análise da escassez, nós temos que classificar os bens, né? Bom, quem fez marketing antes, né, vai lembrar. Quem não fez ainda vai ter essa disciplina, né? Mas eu vou colocar aqui no quadro para vocês 3 elementos que um bem, né, um produto ou um serviço, né? Um bem pode ser um produto ou um serviço que a empresa realiza e vende ao mercado consumidor. Ela faz isso só porque existe no público-alvo, né, no mercado, uma necessidade, um problema a ser resolvido, ou a busca de status desse público. A letra que é cada vez melhor, mas ela vai evoluindo. Até o final da vida deve estar um pouquinho melhor. Se a minha empresa faz um produto que atende à necessidade das pessoas, eu tenho receita de vendas, né? Está entrando dinheiro na empresa. Se eu faço um produto que resolve um problema de alguém ou de um mercado, está entrando receita. Bom, meu produto nem sempre resolve, né, problemas e atende necessidades, mas atende um desejo de status de um certo público. Então, está entrando receita para a empresa. Se o produto atende as 3 coisas, melhor ainda ele está posicionado no mercado, né? Porque atender todos esses elementos, né, vai gerar para a empresa, lá no seu... E aí, todos nós vamos ter uma disciplina de contabilidade no primeiro ciclo, né? O DRE, demonstrativo do enche a primeira conta lá do DRE, que é o ROB, Receita Operacional Bruta, né? É a moedinha caindo lá na conta da empresa. Então, esses elementos, produtos ou serviços, é que vão fazer com que a empresa tenha retorno, né? Lide com seus recursos escassos da melhor forma possível. Agora, se o produto atende a poucas necessidades, ou quase não resolve problemas, ou não traz nenhum tipo de status, vai ter pouca receita. Então, tem uma ligação direta, né, da economia com todas as outras áreas internas de uma organização para gerar receita. Se o produto não resolve necessidades, problemas ou não atende nenhuma necessidade de status,
provavelmente essa empresa, né, vai quebrar rapidinho, não vai funcionar, não vai dar certo, não vai gerar receita, tá? Não soube lidar com os recursos escassos, tá? Dentro dessa situação de bens, né, nós temos os bens livres e os bens econômicos. Os bens livres são aqueles que não demandam esforço humano para sua obtenção. O ar, vamos respirar. Um ar livre de coronavírus. Não tem esforço humano, né? Para a gente obter. Está aí na natureza. A luz do sol. Vamos mandar no sol para matar o corona. Né? Tá ali, livre, né? Não demanda esforço para obtenção. Água, né? Não demanda esforço para obtenção. Agora, os bens econômicos, que assim são classificados assim porque demandam esforço humano para a sua obtenção, realização. Eu fabricar uma cadeira, uma mesa, eu tenho que ter esforço humano. Recursos financeiros para obter os materiais para montar a cadeira, uma pessoa, ou equipamentos, ou tecnologia necessária para montar uma cadeira. Então, é um bem econômico, um carro, uma casa, né? Tudo que foi fabricado, manufaturado, processado, precisou de algum esforço humano para sua obtenção, tá? A nossa economia está dividida em macro e microeconomia. A gente já fez mais ou menos, né, essa divisão quando a gente falou da economia do indivíduo, né? A gente está falando da microeconomia, né? Aquele recurso que a gente detém, nosso salário, por exemplo, como a gente desloca esses recursos, né, para compra de mercadorias, serviços ao longo do mês. E, em geral, né, esses indivíduos são classificados como consumidores, trabalhadores, investidores, né? A gente desempenha esses diferentes papéis, né, cotidianamente. Se a gente tem um pouquinho mais de recursos, sobrou, a gente vai investir esse valor para não deixar esse valor parado e perder, né, para a inflação. Tá? Se a gente é um trabalhador, tem um salário, vamos usar, né, para as compras do dia a dia. Se a gente é um consumidor, né, a gente vai comprar um carro, uma casa, né? Então, essa é a microeconomia. O uso dos recursos individuais sendo deslocados para determinados bens e serviços na economia. Agora, a macroeconomia são os elementos que o país, o Estado, né, as cidades observam para entender o que está acontecendo com esses recursos que são utilizados pelos indivíduos e pelas famílias. Né? Então, a gente tem, por exemplo, a inflação, que mede, né, o que está acontecendo. As pessoas estão comprando recursos, né, outras pessoas estão produzindo esses produtos, né, e esses preços estavam num patamar, depois estavam no outro, depois no outro, ou seja, foi subindo o preço. Isso teve um chamado aumento que a gente chama de inflação no preço do produto, né? Automaticamente, o poder aquisitivo das pessoas, né, diminuiu. Ela tem o mesmo salário, o preço subiu, né, aquilo que ela pode comprar diminuiu. Então, estudo do poder aquisitivo, estudo da inflação, estudo da renda, são elementos macroeconômicos, tá? Acho que alguém mandou uma pergunta, deixa eu dar uma olhadinha no chat. Cláudia... não veio hoje. Eu vi que tu não veio, Cláudia. Cadê tu? Tá, tranquilo. Já entendi aqui a tua justificativa. Te esperamos para a próxima aula, tá, Cláudia? Tem uma cadeirinha reservada para ti aqui, tá? Tranquilo. Obrigado por avisar. Então, esses elementos, né? PIB, nível de preço, índices de inflação, os juros, tá? A taxa cambial, tudo isso são elementos da macroeconomia, que o país, o Estado, a nação, né, controla ou estuda para implementar políticas que resolvam problemas que possam estar acontecendo, né, nesses elementos macroeconômicos. A inflação é um exemplo, ela está muito alta, né, diminui o poder aquisitivo do trabalhador, isso pode gerar, né, diversos problemas na economia, obviamente, né, que exige uma ação da política, né, do Estado, do país, né, uma política monetária, uma política cambial, uma política tributária. Então, o que foi feito agora? Agora, há poucas semanas, né, o chamado Copom, né, que é o Comitê de Política Monetária Nacional, elevou os juros, a taxa Selic. Por quê? Para buscar conter o avanço da inflação. E por que isso é feito? Porque o país faz o controle da sua macroeconomia, tem esses parâmetros para analisar. Então, essa é a diferença, né, entre microeconomia.
Bom, as duas grandes, ou os dois grandes campos, né, em que a gente vai encontrar aí pelo mundo afora, seja Ocidente, seja no Oriente, os dois grandes campos são a economia de mercado e a economia planificada. Dificilmente a gente vai encontrar uma economia puramente de mercado e uma economia puramente planificada. O que a gente encontra, na verdade, né, são matizes entre esses dois extremos, né? Um modelo híbrido é um pouquinho mais de mercado, mas tem um pouco de planificado, ou um tantão mais de planificado e um pouquinho menos de mercado. A gente encontra, né, o uso híbrido desses dois grandes campos. Então, dificilmente a gente vai encontrar, né, puramente, né, só de mercado ou só planificado. A de mercado, né, é a chamada economia capitalista, né, que está mais a linha do liberalismo econômico, né, ou seja, estabelecemos parâmetros de controle e deixa o restante para a economia privada, né, o cidadão, as empresas gerirem os recursos da melhor forma que quiserem. Tá? Já a economia planificada, ela é centralizada, é do tipo capitalista, aquela ideia de que tudo que é de vocês é meu, tudo que é das empresas é meu, eu todos esses recursos e decido o que faço depois. Isso é uma economia planificada tipo socialista. Então, depois que eu peguei todos os recursos, né, das pessoas e das empresas, aí eu vejo o que eu vou fazer, quanto eu vou colocar em educação, em estrutura, segurança, né, assim por diante, em benefícios sociais, né, faço uma divisão entre aspas. Isso aqui praticamente não existe, né, 100%. Né? Assim como também a economia de mercado praticamente não existe 100%. Sempre tem um pouquinho de um e um pouquinho de outro. Né? O Brasil é um exemplo. A gente é um país democrático, capitalista, tem as bases do keynesianismo, né? Política monetária, cambial, né? Tributária, política de renda, mas a gente tem, né, leis, né, e princípios, né, sociais da linha socialista. Ou seja, a gente tem, às vezes, muitos impostos, às vezes nem tão poucos, né, e pesados, e o governo centraliza esses recursos para redistribuir, né, através de serviços sociais, né, alguma política social que vá em direção daqueles menos favorecidos. Então, de verdade, puramente de mercado e puramente planificada, dificilmente a gente acha no mundo. Né? Mesmo a China, por exemplo, né, que a gente pode dizer que é mais planificada, né, ela tem economia de mercado. Então, ela é na política, na legislação, nas suas leis internas dentro do país, né? Mas ela é uma economia capitalista, né? Ela tem relação, né, com outros países, compra e vende livremente, né? Tem empresas do mundo todo que se instalaram lá, né? Ela busca estabelecer controle de mercado, né? Controle monetário, né? Controle tributário. Então, ela usa alguns princípios também, né, do lado do keynesianismo, mas ela é muito mais planificada. Porque as empresas em si não é do empresário, a empresa é do Estado. E todo o lucro que a empresa detém, né, ou parte do lucro, dependendo da empresa e do ramo, fica para o Estado. E se o empresário não faz aquilo que o Estado quer, ele tira aquele empresário e põe em outro lugar, porque a empresa não é do empresário, a empresa é do Estado. Né? Então é uma outra linha, mas que também não é puramente planificada. Os que tentaram, né, uma economia puramente planificada acabaram quebrando, né? E tiveram que sair desse modelo. Rússia, né? Era, né, uma linha socialista, totalmente planificada, fechado, mas quebrou, teve que sair dessa ideia e foi para o capitalismo, né? Os que ainda permanecem são poucos, né? Insistindo nisso, mas mesmo assim tem que ter comércio internacional para viver, né? Venezuela, Cuba, por exemplo, né? Mesmo Cuba, que é um país bem fechado, né? Como é que entra dentro, né? Vem de algum comércio internacional que tem com alguns países, né? Então a gente pode dizer assim, Cuba é 100% planificada? Também não é. Mesmo sendo fechado do jeito que é, né? Tem um percentual ali de economia de mercado. O grande problema, né, é quando a gente tenta fazer exclusivamente uma coisa e outra. O que tem dado certo no mundo é procurar um modelo híbrido, né, que de alguma forma atende necessidades sociais, mas também é uma economia de mercado. Né? E aí a gente pode ver que China, por exemplo, está, né, evoluindo muito nos últimos 20, 30 anos, né,
em termos econômicos e de potência econômica, por ter saído do modelo mais planificado e tentado adotar um modelo híbrido. Os países do BRIC, em geral, né, começaram a abrir isso, né? O Brasil, né, até certa época, era uma ditadura, o país era fechado, né? E aí abriu, né, para o comércio internacional, balança comercial, né, política monetária. Então, o Brasil também, né, cresceu mais do que os anos anteriores, né? Então, os países do BRICS que cresceram mais foram China, se tornou uma economia híbrida, mercado planificada, Rússia saiu só do planificada, mercado planificada, e o próprio Brasil depois que saiu da ditadura. Então, BRICS é Brasil, Índia, China, Rússia e a África do Sul. Né? Fora a África do Sul, que está, né, economicamente mais frágil, né? Os outros países do BRICS, né, estão numa linha bem planificada, né, nos termos sociais, mas em termos de mercado, né, é economia aberta. Tá? Talvez a gente esteja num período transitório, né, como aconteceu lá aqui no mercantilismo, né, foram 300 anos de transição daquela relação igreja, né, com o Estado. Talvez a gente esteja num momento transitório também, né? Talvez a gente não vá ver o final disso, né, demorar séculos, né, mas talvez esteja num momento transitório entre essas ideias, né, de campo mercado aberto, mercado planificado. Os nossos fatores de produção, terra, trabalho e capital, se inserem naquela ideia da escassez que a gente falava no início, né? Porque todo país, toda nação tem uma limitação de terra, de território, né? Que leva a decisões sobre esse alimento que é escasso. Então, eu tenho um território fixo, tantos mil quilômetros, tanto de território que é agricultável, por assim dizer, e eu vou determinar tantos mil hectares para soja, tantos para milho, tantos para cana-de-açúcar, tantos para café, tantos para, enfim, outras culturas, outros grãos. E se eu precisar mudar essa lógica, automaticamente eu vou ter que diminuir uma cultura para aumentar a outra, porque o recurso é escasso. Eu tenho que lidar com essa situação, né? Está sendo mais vantajoso para o país agora produzir cana-de-açúcar do que milho, automaticamente, né? O que vai acontecer? Eu vou aumentar uma produção e ter que diminuir a outra, né? Porque o recurso é escasso, eu tenho que decidir o que eu vou fazer com esse recurso. Né? Então, tá frio, né? Ou tapa a cabeça, ou tapa os pés, o cobertor é curto. Aquela ideia, tem que tomar uma decisão, né? Quem é que vai ficar com o pé gelado, quem é que vai ficar com a cabeça fria, né? Tá? Trabalho, capital e terra, então, são fatores de produção. Tenho certeza que todos vocês já ouviram falar disso, né? Pelo menos ali no finalzinho do fundamental, início do médio, pelo menos a gente estuda isso, né? Os fatores de produção. Mas eles todos são escassos, tá? Não só a terra, mas o próprio trabalho e o capital. Tá? Então chegamos na curva de possibilidade de produção, é o chamado trade-off que a gente falava. Então, se uma empresa tem o produto A, o produto B e o produto C para produzir, e ela tem 8 horas de trabalho diário, ela tem 5 máquinas e 20 funcionários. Tudo isso aqui é limitado, né? Portanto, é escasso. Só tem 8 horas, só tem 5 máquinas, só tem 20 funcionários. E eu tenho que produzir esses 3 tipos de produtos. Eu tenho que tomar decisões sobre esses recursos escassos. Quantos do produto A eu vou fazer, quantos do B e quantos do C. Tudo é complexo, simplificando aqui. Bom, eu vou usar, então, 80% do que eu tenho, né, de recursos escassos para produzir o produto A. Né? O que sobrou, 10% de recursos, eu uso para produzir o produto B e C. Ok, o meu estoque está cheio do produto A. Aí o mercado diz assim, olha, eu quero o produto C, eu não quero o produto A. E aí como é que fica o meu estoque? Cheio do produto A. O que acontece com a minha receita de vendas? Já bem pouquinho, né? Porque eu só tinha 10% do produto C e o resto ficou no estoque, porque eu não vendi. Então eu tenho que tomar decisões sobre os meus recursos escassos, porque isso pode dar ruim para a empresa. Né? E aí todas as áreas, departamentos, setores concorrem, né, para pensar sobre o uso desses recursos, justamente para que, né, a empresa se sustente ao longo do tempo, né?
Isso é o trade-off. Isso é a curva de possibilidade de produção. Tá? Bom, na nossa análise da microeconomia, né, nós temos 3 elementos ou 3 pressupostos básicos a considerar. O ceteris paribus é um nome feio, né, mas significa que tudo mais é constante. A gente analisa uma variável e todo o resto a gente considera constante. Os preços relativos e o princípio da racionalidade. Então, no ceteris paribus, que significa que tudo mais é constante, eu escolho, numa dada economia, um elemento e vou analisar esse elemento como se todos os demais não variassem, ou seja, tudo mais é constante. Então, na economia, por exemplo, se eu quiser analisar a inflação, tá? Inflação lá a 5% num determinado mês qualquer. A gente sabe que a inflação, né, ela é influenciada pelo nível de renda, o nível de emissão de moeda, né, o quanto está se produzindo daquele produto, quantas pessoas estão procurando por aquele produto, uma série de fatores. Todos eles estão variando também juntos. Né? Mas no ceteris paribus a gente considera tudo constante. O salário não vai variar, os juros não vai variar, a quantidade produzida e a quantidade procurada pelo cliente não vai variar. Tá? A única coisa que a gente está olhando, então, que está variando é a inflação. A inflação nesse mês estava 5%, no outro estava 5,5%, no outro foi para 4%, aí depois foi para 6% e depois foi para 7,5%. Olhando só a inflação, sem considerar mais nada, a tendência dessa inflação é, ao longo do tempo, nesse ritmo, ser, então, uma inflação cada vez maior, né? Uma tendência de subir ao longo do tempo. Sem considerar todas as outras coisas que existem na economia. Esse é o ceteris paribus. Considerando as outras coisas, né? Sim, essa tendência pode não seguir, porque aí a gente tem também os juros na economia, né? Taxa Selic. Né? Que agora foi feito um ajuste pelo Copom, subiu para fazer o que com a inflação? Fazer com que essa tendência não aconteça, né? A tendência seria ela subir, mas como houve uma ação externa, né, um outro fator, né, a gente pode, né, fazer com que esse gráfico fique daqui a pouco, né, de inflação, volte ao patamar, né, de 4,5%, 5%, porque a gente está tomando outras ações, utilizando outros fatores que não são fixos. O ceteris paribus seria considerar tudo mais constante e analisar só um elemento da economia. Esse é o ceteris paribus, tá? Os preços relativos, a gente avalia, então, tá, o preço de um bem em relação a outro bem. Dentro da microeconomia, vamos pensar no consumidor agora. Tá? Sexta-feira, né? Tô com as contas pagas, né? Hoje já é dia 13 do mês, paguei tudo, né? Tô tranquilo, entre aspas. Mas sobrou um dinheirinho ali, né? Sexta-feira, então, é dia da pizza, né? Já que sobrou aquele dinheirinho, né? Vamos lá, né? Tranquilo. Não tem mais aula para dar, né? Liga Netflix, foi uma série legal, pede uma pizza. Ô, felicidade do professor, né? Vou ver um filme e comer uma pizza, né? Só que eu liguei para a pizzaria, puxa, R$70 a pizza? Tá caro, hein? Essa pizzaria, esse preço para mim é relativo, ainda mais se estiver caro, né? Então eu vou ligar para a próxima pizzaria. Na próxima 82, puxa vida. Na outra tá 60. Bom, uma 60, uma tá 70, outra tá 82. Entre, né, esses atores há uma relatividade de preço que eu posso escolher, né? Se tá muito caro, eu posso escolher mais barata, ou seja, escolho pelo preço. Mas se a minha renda é um pouquinho melhor, sobrou mais grana, né? Puxa, mas aquela outra está mais caro, mas tem um sabor lá que na outra não tem e eu gosto daquele sabor. E aí isso é relativo de acordo com a necessidade do consumidor. Bom, tá muito caro essas pizzas, né? Uma 60, uma 70, 82. Bom, então vou ligar o Clique Lanches, né? Uma ligadinha pro Clique Lanches. E quanto é que tá o X? Com fritas 30, sem fritas 28. Pô, a frita só R$2, tá valendo. Entrar só as fritas, então. Mas a frita separada a gente não vende, né? Não vende a casada. O refri é 35. E aí, vou ligar, vou ver.
Tá caro ainda, né? No final eu vou comprar, né, um açaí. Tá, então manda açaí aí, 12 pila, teleentrega gratuita, né? Dá para ver o Netflix e comer o açaí. Tranquilo. Problema. Tudo é relativo, depende do poder aquisitivo do consumidor, né? As suas escolhas, os seus desejos, enfim, e se o produto que ele deseja vai atender ou não a sua necessidade. Preços relativos comparo a relatividade de preços dentro da economia, né? E tomo decisões para onde eu vou deslocar os meus recursos, né? Isso para tudo, né? Quem é que não entrou no supermercado para fazer as compras do mês, né? Tudo é relativo naquelas prateleiras, né? E a gente vai fazer a compra de acordo com aquilo que a gente tem disponibilidade. E tem o princípio da racionalidade, que está diretamente ligado ao comportamento do consumidor. Então, esse comportamento pode me tornar consumidor, né, de um tipo de produto ou serviço e de outro não. Né? Então, eu gosto muito do campo, o outro gosta muito da praia. Chegou, né? Época de verão, quem gosta da praia vai para a praia, quem gosta do campo vai para o campo. É o comportamento do consumidor, né? É o seu conjunto de valores, né, e de interesses que faz com que ele seja consumidor de algo e de outro não. Quem não gosta de praia no verão pode fazer 60 graus, ele não vai para a praia, né? Vai para o campo, né? Tomar banho. Né? É o comportamento do consumidor. Né? Tem pessoas, né, que vão tomar decisões, né, em função da sua realidade, né, biológica, física. Né? É o comportamento dele influenciado pela realidade. Então, é intolerante ao glúten, é intolerante à lactose, não vai consumir aqueles produtos. O comportamento do consumidor. Tem o comportamento físico, biológico, tem o comportamento psicológico também, né? Então, fazem tatuagem pessoas que não, porque são aderentes a um determinado tipo de ideia, cultura, né? Tem pessoas que gostam de colocar piercing, outras não. Né? Tem pessoas que colocam trança, outras não podem. No meu caso, não posso colocar, queria colocar as tranças, né? Que nem a colega fez ali, ó. Ia ser legal, né? Ia ficar bonito, vocês não acham? Mas isso é limitante. Então, o meu comportamento, né, não me permite ser consumidor daquele tipo de produto. E assim, né, nós temos os 3 pressupostos básicos na análise da microeconomia, que determinam, né, como a gente faz as análises e para onde a gente coloca, enfim, né, direciona os nossos recursos. Agora nós vamos entrar na diferença entre demanda e oferta, a lei geral da demanda, a lei geral da oferta e as funções, tá? Função demanda e função oferta. E aí vai ter, claro, já alguns cálculozinhos, pequenininhos aí, coisa simples, 4 operações da matemática, soma, diminui, multiplica, nada complexo. Mas vai ter função demanda e função oferta já para a gente começar, né, a brincar um pouquinho com os números, tá? Então, demanda. Primeira coisa que a gente deve pensar quando a gente pensa em demanda é: alguém procura algo para comprar, está demandando. Quem é esse alguém? A gente chama em geral de consumidor. Então a demanda é a visão do consumidor sobre 2 variáveis: preço e quantidade. A oferta. A oferta é uma visão do produtor. Quem é que oferece? É quem produz, né? Então, eu ofereço o meu produto para vender, o meu serviço a vender, é a visão do produtor. E o produtor também tem uma visão sobre o preço e a quantidade daquilo que ele está ofertando. Tá? Isso altera a forma, né, em que as 2 variáveis reagem uma sobre a outra. Preço e quantidade são variáveis que reagem uma sobre a outra. Tá? Num sentido na demanda, no outro sentido na oferta. Olhando aqui o nosso gráfico na tela, nós vamos notar que nós temos o eixo do preço e o eixo da quantidade. Na visão do consumidor, tá? Quando o preço está alto, a demanda é menor.
Quando o preço está baixo, a demanda é maior. Então, olhem o gráfico. Eixo do preço, eixo da quantidade. Se o preço da pizza estava R$80, a quantidade de professores que queriam comprar essa pizza era um só. Né? Mas o preço da pizza foi caindo, né? Porque estava vendendo pouco. Aí caiu lá para R$30. O preço era 80, caiu para 30. Agora a quantidade de professores que querem comprar pizza lá são 50. Né? Então, quando o preço era 80, a quantidade aqui, né, de compra era pequena. Mas quando o preço caiu para 30, a quantidade de compra aumentou, né? Então, preço e quantidade são variáveis inversamente proporcionais à demanda. Quanto maior for o preço na demanda, visão do consumidor, menos interesse de comprar, menos quantidade é adquirida. Quando o preço é menor, na visão do consumidor, quando o preço é menor, a vontade de comprar é maior. Então, a gente tem a tendência de comprar mais quantidade. Essa é a lei geral da demanda. Preço e quantidade são variáveis inversamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra diminui. Tenho certeza que vocês lembram disso. Né? Regra de 3 simples, direta e inversa, né? Não lembram disso? Vão ter que estudar de novo, hein? Mas é isso, né? Essas duas variáveis são inversamente proporcionais, tá? Porque a visão é do consumidor. Para ele, quando o preço aumenta, é ruim. Quando diminui, é melhor. Por isso, a quantidade vai no sentido contrário, tá? Na demanda, a gente tem chamado o efeito substituição, que foi aquela ideia que o professor que não tinha dinheiro para comprar pizza fez com o X, né? Não deu para comprar pizza, fui comprar o X. Esse é o efeito substituição, tá? Quando o preço de um bem aumenta, o consumidor vai adquirir o bem substituto. Claro, né? Que atende àquela mesma necessidade, pode chegar até no açaí, no caso extremo, né? Mas atende uma necessidade de alimentação, pode ser produtos diferentes, né, mas que atendem uma mesma necessidade. Esse é o efeito de substituição. O arroz 5 quilos estava a R$7 o quilo, R$8 o quilo, agora foi para 28, 29, R$30 quilos, né, do arroz. Então, algumas pessoas substituem, né, esse carboidrato por um outro carboidrato que seja mais barato. Macarrão, por exemplo, né, batata, né, porque o arroz está muito caro. Esse é o efeito de substituição. O tomate, algum tempo atrás, né, uns 2, 3 anos atrás, teve aí a crise do tomate, né, o tomate chegou a custar R$14 o quilo do tomate. Né? Hoje está aí, né, 3, 4, 5, dependendo do lugar, né, o quilo do tomate. Mas naquela época subiu muito. As pessoas substituíram, né? Então, eu ia fazer salada, né? Em vez de fazer salada, eu compro, né, outro hortifruti granjeiro e faço salada igual. Mas não vou comer salada de tomate, porque o tomate está muito caro. Esse é o efeito de substituição, tá? Em função dentro da lei da demanda. E aí tem o efeito renda, né? Nesse caso, quando aumenta o preço do bem, o consumidor perde poder aquisitivo. Tá? Eu não substituo, só compro menos daquilo. Tá? Então, se antes, por exemplo, eu tinha uma renda, né, e o preço, por exemplo, para andar de Uber era 1, e aí subiu o preço do Uber, eu vou continuar usando, mas vou usar bem menos. Né? O preço do cinema, né, a entrada era um valor tanto, agora é tanto mais x multiplicado ao quadrado vezes 3. Né? Subiu muito. Bom, pode ser que eu ainda vá no cinema, mas se eu ia toda semana, agora eu vou uma vez a cada 6 meses. Né? O efeito renda, né, acontece dessa forma. Se a minha renda, né, o poder aquisitivo diminui, eu vou acabar consumindo menos. O efeito contrário também é verdadeiro. Né? Se a renda subir, talvez eu comece a consumir mais daquilo que eu gosto. Né? Então, vou comprar pizza, agora vou comer pizza só na sexta-feira. Todos os dias da semana, só de raiva, né, vou comer pizza. Tá? O efeito renda, então, transforma a relação de consumo.
Dentro dos princípios que afetam a demanda, a gente pode classificar, então, os bens em bem normal, inferior, consumo saciado, substituto e complementar, tá? O bem normal, tá? É aquele que acompanha o andamento da renda. Aumentou a renda, consumo mais, diminuiu a renda, consumo menos. Que era o mesmo princípio anterior. A gente chama isso de bem normal. Agora tem o bem inferior, que é o sentido inverso. Se aumentar minha renda, eu consumo menos daquele produto, daquele bem. Então, se a minha renda aumentar, eu deixo de comer carne de segunda e começo a comer carne de primeira. Ou seja, minha renda aumentou, eu diminui o consumo daquele bem que é considerado inferior. Tá? Bem de consumo saciado. A demanda quase não altera. Independente se subiu mais, subiu menos, eu continuo consumindo aquele mesmo valor. Por exemplo, alguns tipos de serviços, como serviço de internet. Eu posso ter um aumento de salário de 10%, 20%, ou diminuir minha renda, né? 10%, 20%, e eu vou continuar com aquele mesmo pacote de internet lá, né? Então, consumo saciado. Né? Consumo da água, né? Consumo de energia, consumo de combustíveis, né? É consumo saciado. Né? Quem tem o carro continua usando. Subiu 10 centavos, não vai deixar de usar. Né? Então, é consumo saciado. Tá? Os bens substitutos, que a gente acabou de falar, né? Então, é a substituição de um bem por um outro similar. E nós temos os bens complementares. Tá? Então, se eu, por exemplo, passo a consumir mais pão, né, complementarmente eu vou consumir mais margarina, mais maionese, mais frios, né, mais queijo, mais presunto, enfim, que complementa. Ninguém come pão sem nada, né? Teoricamente, né? Às vezes a gente come pão com bar, né? Morde, pá, não tem nada, abre, bah, né? Não tem nada ali dentro, né? É aquele pão do engano, né? Mas em geral, né? São bens complementares, aquele que a gente compra um e automaticamente vai acabar adquirindo outro. Tá? Esse é o bem complementar, que sobe a sua venda, o seu consumo, ou diminui a sua venda e o seu consumo, à medida que um outro bem, né, está aumentando a sua venda ou diminuindo a sua venda. Tá? Então são os 5 tipos. E nós temos a função demanda. Tá? Bom, uma função não é uma fórmula. Cada produto, num determinado contexto, pode ter a sua função própria. Então, significa que cada exercício que a gente for fazer, né, eu posso ter uma fórmula diferente. Porque a função depende do contexto. O arroz, no ano passado, tinha uma função de demanda daquele período, daquele contexto, com aquela inflação, com aqueles juros, com aquele tipo de renda que se tinha, né? Com o tipo de comércio interior exterior que acontecia. Hoje, a demanda, por exemplo, mudou sobre o arroz, então a função de demanda do arroz mudou. Então, depende do tempo, do momento econômico, essa função se altera. Nós, no curso técnico, a gente não faz cálculo para achar a função. Isso fica para depois na graduação, quem vai fazer economia, quem vai fazer estatística, né? Para o alívio nosso aqui, né? Nos nossos exercícios, né? A função demanda já é dada no exercício. Tá? Então, quando a gente olha aí, por que tem o 20, por que tem menos 2? Bom, isso foi de acordo com o contexto de consumo, de demanda desse produto naquela época que foi feita essa função. Ela não é fixa, ela pode se alterar ao longo do tempo. Tá? Nesse exercício, por exemplo, nós temos essa função demanda, D igual a 20 menos 2P. Tá? Então, função demanda, D igual a 20 menos 2P. Onde D é a quantidade demandada e P é o preço. São as duas variáveis, né? Quantidade e preço. Sendo que a quantidade na demanda a gente simboliza pela letra D. E o P é o preço. Nesse exemplo, nós temos um produto que vai ser demandado em diferentes quantidades de acordo com a variação do preço dele. Ou seja, se esse produto aqui custar R$1, a quantidade que os consumidores vão querer comprar. Essa função determina isso. Se o preço for R$1, 2 vezes 1, que é o preço, 2. 20 menos 2, 18. Para começar a esquentar. Né? Agora, o preço subiu, não é mais R$1, agora é 3. Substitui o 3 lá no... 2 vezes 3, 6. 20 menos 6, 14.
que aconteceu com a quantidade? De 18 para 14, diminuiu. Não é essa a função demanda, não é essa a lei geral da demanda? Quando o preço sobe, a quantidade que o cliente quer comprar diminui, né? É isso que está acontecendo nessa função deste produto em relação à sua demanda. Se o preço for R$6, 2 vezes 6, 20 menos 6. Não, né? 2 vezes 6, 12. 20 menos 12. 8. Viu? Todo mundo foi no meu cálculo errado, né? Muito bem. Então, 18, 14, 8, 4, 0. O preço foi aumentando, a quantidade demandada foi diminuindo. Lei geral da demanda. Deu certo, né? Fiquei até com medo, podia dar errado isso aí, né? Então, a lei geral da demanda é sempre assim, tá? As duas variáveis são inversamente proporcionais. Independente da função que a gente estiver calculando e for uma função de demanda, o preço sempre vai aumentar e a quantidade sempre vai diminuir. Se a gente está fazendo o cálculo e está dando diferente disso, tem alguma coisa errada no nosso cálculo, né? A gente precisa rever, né? Então, função demanda, o preço sempre aumenta, a quantidade sempre diminui, tá? Simples, né? Tranquilo. Nenhuma surpresa. Matemática básica. Falei para vocês, né? Soma, multiplica, tranquilo, tá? Vamos acertar essa aí na prova, na avaliativa, né? Quer tirar foto? Pode tirar. Tira, tira. Ah, não é de mim? Ah! Mas depois esses slides vão estar lá no Classroom para vocês também, tá? Então, mas se quiser tirar fotos, né? Tranquilo. É filme ou é foto? E aí a gente vai agora para a curva da oferta. Aí o racional muda. Na oferta é a visão do produtor. Então, quando o preço aumenta, o que o produtor quer fazer com a quantidade que ele oferta? Diminuir ou aumentar? Hã? Se o preço do produto de vocês está aumentando, o que vocês querem com o produto de vocês? Vender menos ou vender mais? Ah, isso aí, né? Pô, agora é a visão do produtor, né? Quanto mais caro tiver, mais eu quero vender, mais eu quero oferecer para esse mercado, né? Agora, se o preço dos produtos estão diminuindo, minha vontade de vender já diminui um pouquinho mais, né? Vou esperar um pouquinho o estoque, né? Vou esperar aumentar o preço para vender mais, né? Porque senão a minha margem de lucro daqui a pouco não está valendo a pena, né? Daqui a pouco está empatando, trocando figurinha, como se fala, né? Então segura um pouquinho, semana que vem aumentou, vende mais caro. A curva da oferta também muda. Variável preço, variável quantidade. O sentido da curva da oferta agora é esse. Por quê? Na visão do produtor, se o preço é menor, eu quero vender uma quantidade menor. Se o preço é maior, eu quero vender uma quantidade agora maior. Muda a lógica, né? Agora as variáveis são diretamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra aumenta na mesma proporção, ou na mesma vontade de ofertar ao mercado. Essa é a lei geral da oferta. Tá? E a oferta também tem a sua função, que também segue aquelas mesmas regras, né? A função oferta, ela pode variar de acordo com o produto, de acordo com o contexto econômico, dado aquele momento histórico econômico. Nos nossos exercícios, então, cada exercício pode ter uma função diferente. Então, uma função não é uma fórmula, né? Uma função, ela existe em dado contexto. Nesse contexto, para esse produto, a função é função oferta, S igual a menos 8 mais 2P. A simbologia da função oferta ou é S ou é letra O. Na demanda é D. Né? Então, S é a quantidade, ou letra O, né? É a quantidade, e o P é o preço. Pronto. Venda da saca da soja. O preço da soja está R$9.
Quanto o produtor quer ofertar para o mercado quando o preço é R$ 9? Substitui 9 no lugar do P, né? Que é o preço. 2 vezes 9, 18. Menos 8, 10. Então, a vontade de vender são 10 sacas. Agora, o preço da saca da soja foi para 25. Substitui o preço lá, P, por 25. 2 vezes 25, 50. Menos 8, 42. Então, aumentou bastante a minha vontade de vender e de ofertar para esse mercado mais soja, né? Antes eram 10 sacas, agora são 42 sacas. E conforme o preço mais o produtor quer produzir e vender. Tá? Então, essa é a lógica, tá? Na função oferta, sempre que o preço aumentar, a vontade do produtor é aumentar a oferta também, né? A quantidade oferecida ao mercado. Essa é a lei geral da oferta, é a visão do produtor, as variáveis são diretamente proporcionais. Aumentou o preço, quero vender mais. Diminuiu o preço, vou segurar um pouquinho. Né? Vou fazer soja, vou fazer soja nos silos lá da soja. Na hora que aumentar o preço, aí eu quero ofertar mais. Tá? Bom, e existe uma situação chamada de equilíbrio de mercado. No equilíbrio de mercado, é um momento único nesse mercado em que o preço do produto faz com que a quantidade que o cliente quer comprar seja idêntica à quantidade que o produtor quer vender. A gente chama isso de equilíbrio de mercado. Naquele preço, eu ofereço X e os clientes querem comprar X. Isso é equilíbrio de mercado, tá? Então, vou botar aqui no meio, né? É um momento em que as duas curvas se cruzam. Curva oferta e curva demanda. Para um determinado preço, a quantidade é a quantidade de equilíbrio, porque esse é o preço de equilíbrio. A um determinado preço, é a mesma quantidade ofertada, é a mesma quantidade que o consumidor quer comprar. Esse é o equilíbrio de mercado. Representado aí por esse gráfico, tá? O eixo do preço, o eixo da quantidade, curva da oferta, curva da demanda se cortam, se cruzam. Naquele ponto onde elas se cruzam, nós temos o ponto de equilíbrio, cujo preço determina que a mesma quantidade demandada é a mesma quantidade ofertada. Olhando a nossa tabela, nós vemos que o exemplo é, quando o preço é R$6, a quantidade procurada pelos clientes deste produto é 6 unidades. E a quantidade ofertada pelo produtor também é 6 unidades. Então, quando um determinado preço determina a mesma quantidade para oferta e para demanda, nós temos o equilíbrio do mercado. Tá? E é claro, né, gente, quando a gente tem equilíbrio de mercado, nós temos duas funções. A função oferta e a função demanda. Tá? Para achar o preço de equilíbrio e a quantidade de equilíbrio, como a quantidade é idêntica, a demanda é igual à oferta. A função demanda é igual à função oferta. Então a gente iguala as duas funções. Aqui nós temos a função demanda 40 menos P, função oferta menos 15 mais P. Faz uma igual a outra. Então fica 40 menos 2P, demanda, igual a oferta, menos 15 mais 3P. Aí, fácil, fácil, né? O que a gente tem que fazer? Isolar a variável, né? Isolar o P. Né? Para achar, então, o valor de P, que é o preço. É aquela história, né? Passa tudo para um lado da igualdade, né? Que não está junto com a variável, e para o outro lado da igualdade, tudo que está junto com a variável. Então, o 40 fica aqui, eu passo o menos 15, né? Para o outro lado da igualdade. Quando muda o lado da igualdade, muda a operação. Era menos 15, vai para mais 15. Fica 40 mais 15. Do outro lado da igualdade, eu tinha o 3P. Puxo para cá, para esse lado, 2P. Mudou a operação, porque mudou o lado da igualdade. Era menos, virou mais. 3P mais 2P, 5P. 40 mais 15, 55. O 5 está multiplicando o P. Tem que isolar o P, né? Então, quando o 5 muda para o outro, a igualdade muda a operação de novo. Estava multiplicando, passa dividindo. Fica 55 dividido por 5. P igual a 11. Preço de equilíbrio igual a 11. Para a demanda igual à oferta, o preço é 11.
esse é o preço de equilíbrio. Mas qual é a quantidade de equilíbrio? Bom, se eu tenho preço, agora é só substituir em qualquer uma das duas, né? Se eu substituir 11 na demanda, qual é a quantidade demandada? 2 vezes 11, 22. 40 menos 22, agora deu um bug, 18. Isso aí. Bom, se o meu cálculo do preço de equilíbrio está certo, a quantidade de equilíbrio na demanda é a quantidade de equilíbrio na oferta. Na oferta, menos 15 mais 3 vezes 11. 3 vezes 11, 33. Menos 15, 18. Fechou, deu certo, né? O preço de equilíbrio determina a igualdade entre a quantidade ofertada e a quantidade demandada. Então, é o nosso equilíbrio de mercado. Tranquilo, gente? Tranquilo, né? Não chega a dar um sofrimento, né? E aqui era o cálculo da solução, né? Pode escolher qualquer uma das duas, substituir o 11, né? Foi o preço calculado para achar as 18 unidades de equilíbrio, tá? Para encerrar, faltam só 6 minutinhos, não, 5 minutos, eu vou falar da elasticidade da demanda e, claro, né? Os exercícios, depois eu vou postar e vai ficar para vocês fazerem, né? Até a próxima aula, né? E aí anotem as dúvidas, enfim, para a gente conversar, tá? Isso serão no Classroom, tá? Elasticidade diz respeito à sensibilidade do consumidor em relação ao preço. Aquele preço lá é atrativo para mim, então é mais elástico, né, o movimento em direção ao preço daquele produto, daquele bem, daquele serviço. Agora, aquele preço lá não é tão atrativo, então eu não vou, né? É menos elástico o movimento do consumidor em direção àquele produto ou serviço. Então, é essa relação, essa ideia básica da sensibilidade do consumidor em relação ao produto, ao serviço ofertado. Essa elasticidade significa esse movimento ou não, né, mais intenso ou menos intenso em relação ao produto e serviço. Tá? Então, a gente tem a chamada demanda elástica, que é a visão do consumidor, né, onde depois a gente vai aprender a fazer esse cálculo nas aulas futuras, né? Mas quando o resultado da elasticidade da demanda é menor que 1. Tá? Nesse caso, a quantidade demandada tem grande variação com a variação dos preços. Então, se subir muito, minha elasticidade não vai muito. Mas se descer muito, é mais elástico. Né? Então, o cálculo vai dar sempre menor que 1. Tá? E a gente vai ver a fórmula e vamos chegar nesses valores. Aqui é a regra básica só, tá? Quando a elasticidade é chamada de perfeitamente elástica. Agora começou aquele negócio de pretérito mais que perfeito, aquelas coisas. Não, não é isso, calma. Perfeitamente elástica, tá? Nós vamos observar que as pessoas são bastante sensíveis aumentando o consumo. Ou seja, né, eu sou bastante sensível à variação daquele preço ali. Quanto mais ele descer, mais eu vou comprar, mais eu vou comprar, mais eu vou comprar. Vou fazer estoque, né? Não paro de comprar nunca. Então, a tendência é o infinito. Tá? Nós temos os inelásticos, e aí o resultado do cálculo da elasticidade vai ser sempre menor que 1. Tá? A demanda varia pouco com a variação dos preços. Então, subiu muito, desceu muito. Né? Vai continuar mais ou menos a mesma quantidade de consumo. Se no meu estômago cabe uma determinada quantidade de pizzas, né? Então, seria o exemplo, né? Minha demanda por pizza é inelástica, né? Pode estar vendendo pizza por R$1. Depois que eu comi a 10ª pizza, eu não vou comprar mais. Né? A minha demanda por ela será inelástica. Existe um limite de consumo, tá? Por isso é chamada de inelástica. O resultado será menor. Nós temos a perfeitamente inelástica. Né? A quantidade demandada não tem qualquer variação com a variação dos preços. Então, elasticidade igual a 0. Tipo combustível. Né? Não tem qualquer relação com o preço. Aumentou, diminuiu, continua consumindo, né? O combustível vai continuar utilizando o veículo. Né? Uma empresa de ônibus, por exemplo, continua utilizando, né, o diesel, independente se ele subiu ou diminuiu, né? Vai continuar consumindo a mesma quantidade. Tá? Perfeitamente inelástica. Por fim, nós temos as unitárias, né?
que a elasticidade vai ser exatamente igual a 1. A mudança no consumo muda na mesma proporção do preço, exatamente igual, a mesma proporção, né? Aumentou o preço 10%, eu diminui o consumo 10%. Diminui o preço 10%, aumentei o consumo 10%. Tá? Na mesma proporcionalidade. Tá? E é isso, gente. Depois seriam os exercícios, mas esses exercícios, né, eu vou postar ali no Classroom para vocês. Tá? Vão ser aí de 5 a 10 exercícios. E a ideia é que nas aulas é que aconteçam os exercícios. A gente vai fazer eles até o meio-dia. Mas hoje, o primeiro dia, como a gente tem contato pedagógico, né, não ficou tempo para os exercícios. Então, eles vão ser postados no Classroom e vocês vão fazendo lá, né, de preferência até a próxima aula. Que aí, se ficar dúvida, pergunta, você já vem, né, com as dúvidas. Tem cálculo, tem teoria, né, um pouco de tudo. Muita diversão e alegria para o final de semana de vocês. Tá? Tchau, tchau. Conseguiu mandar a mensagem para a Nair? Consegui. Tá, valeu, obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Quem despede do professor passa, quem não despede reprova. Tchau. Tchau, tchau, até. Tchau, tchau, cara, te cuida aí. Sexta. Tchau, tchau. Até sexta. Tchau, tchau, até sexta. Foi tranquila a aula? Tudo certo? Valeu. E tu, cara, ficou tranquilo também? Valeu. E tu, na próxima aula, né, traz uma cobertinha, né? Se tiver frio, porque tu passa muito frio. Então tá, te cuida. Tchau, tchau. Vem pra próxima aula sexta-feira, vou te esperar aqui, né? Tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Foi bom te ver. Eu fiquei ansioso, não sabia se tu viria. Não acredito que a Laura vai faltar na primeira aula. Então tá. Tá. Tchau, tchau. Pessoal que está online, ficaram com alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta, gente, antes da gente encerrar a nossa conexão? Não, tudo certo. Legal, Juliana. Até a sexta-feira que vem, então. Então, gente, a todos os demais. Tchau, senhor. Tchau, tchau. Desejo aí um bom Tchau, até. semana. Tchau, tchau, Sofia. Nos vemos sexta-feira que vem, então, gente. Até mais. Tchau, tchau.